Então, pessoal, por conta da preguiça extrema, eu demorei um ano pra editar esse vídeo, então eu tenho essa consciência, né, pô? Vocês vão estar vendo esse vídeo, mas é um vídeo de um ano atrás, né? Enfim, vamos prosseguir. E aí, galera, eu sou o Duque, hoje vamos falar sobre Arcane, e esse vídeo vai ser uma mistura de roteirizando, falando um pouco de opinião também, então vamos nessa. Primeiro vamos falar do que eu gostei na série, né, então eu gostei de absolutamente tudo. É muito bom que minha suspensão de descrença é muito alta, e normalmente eu relevo algumas coisas pra conseguir assistir uma obra e gostar dela. Mas em Arcane, eu não precisei praticamente relevar nada, não precisei aceitar nada, tipo, eu tava aceitando tudo que tava acontecendo muito bem, e eu tava gostando de tudo, sabe? A animação, o jeito que a história tava correndo, tipo, eu tava já tava batendo parabéns. Parabéns os caras que criou isso aqui, viu? Eu tô impressionado. Então esse vídeo não vai ser o que eu não gostei na série. Vai ser mais uma parada de tipo, pô, acho que certas coisas poderiam ter sido melhores. Tipo, tudo foi bom, mas acho que isso aqui poderia ser melhor. Detalhando uma coisa, eu jogo League of Legends na casa do meu primo, eu não tenho computador em casa, né? Mas eu jogo na casa do meu primo e o que eu mais pesquiso é a história dos personagens. Então eu tenho uma consciência aqui do que rola, né? Falando um pouco dos personagens, eu gostei do que eles fizeram com o Singed, né, tornando ele pai da Orianna, porque na história original ele parece que isso é um cientista maluco, né, agora ele, sei lá, eu comecei a gostar mais do personagem agora. Gostei também da contextualizada que eles deram para aquele gangster que o Elric era antes, né, de se tornar o lobo pidão que a gente conhece, né, ele agora é o pai da vai da Jinx, mano, genial. Pai adotivo, claro. Pai é quem cria. Gostei do desenvolvimento dos personagens do Jace, da Caitlyn, da Vi, do Victor, da Ambessa, da Mel. Eu aceitei que vão ter mudanças nas histórias dos personagens do jogo, né? Mas tem certas coisas da história e da personalidade, da essência do personagem no jogo que eu não sei por que mudaram na série. Eles poderiam só ter feito uma mistura. Por exemplo, eu senti falta da loucura da Jinx nessa série. Ah, mas na série ela é maluca. Não, ela é traumatizada, ela tem problemas, mas ela não é coringa na série, que nem ela é no jogo, sabe? Eu senti falta disso. E eu acho fácil de mudar isso, porque, vamos lá, a Powder, na primeira temporada, ela aceita que é Jinx, né, ao disparar um míssil lá no conselho. E nessa segunda temporada poderia mostrar ela ficando cada vez mais louca por causa dos efeitos da cintila na mente dela. A Nisha, aquela garotinha, poderia ser o vínculo que a Jinx tem com a sanidade. Quando ela morre, a Jinx pilha de vez e vira a personagem que a gente conhece no jogo. Mas eu acho que o pessoal gosta mais da Jinx na série, então deixa quieto. Outra história que eu gosto muito no jogo é a do Echo, e eu acho que eles poderiam só ter modificado algumas coisas. Por exemplo, vamos roteirizar aqui. No roteiro que eu criaria, ele não seria adotado. Eu prefiro muito mais a relação que ele tem com os pais do que com aquele personagem amigo do Vander. Tipo, ele seria amigo da Vi da Jinx, ele faria parte do grupinho, mas ele não seria adotado. Depois dos acontecimentos da Vi sendo presa, a Jinx indo com o Silco, o Vander indo de base por causa da explosão que a Powder causou, né? O Echo faria seu icônico moicano e formaria o grupo dos Meninos Perdidos de Zal, que no futuro se tornaria os Fogolumes. E eu mostraria também aquela história em que o Echo perde um amigo dele para um Piltovense, e aí ele não consegue nem vingar o amigo dele matando o Piltovense, e também não consegue se despedir do amigo direito. Isso explicaria a raiva e desconfiança que ele tem pelos Piltovenses, e também a razão dele ser tão aficionado com o tempo e ficar andando com um relógio e marcando os horários o tempo todo, porque ele não quer perder mais nenhum segundo e quer aproveitar tudo ao máximo. E obviamente a única modificação que eu colocaria nessa história é que ele não teria o Revolzi. Então ele iria ficar mais velho, né, desfazer o moicano, ia colocar aqueles dreads, ia modificar o nome do grupo dele de Meninos Perdidos pra Zal pra Fogolumes, e é isso. Daí pra frente deixa os acontecimentos da série acontecerem como acontecem. Tem gente que tá falando que preferia a aparência intermediária do Elric na série do que no jogo. Eu gostei muito da aparência intermediária dele na série, mas eu prefiro realmente a aparência completa dele de lobisomem mesmo. Eu também não curti tanto esse lance dele ter sido possuído pelo Victor pra atacar a Vi e a Jinx. Tipo, não é que eu não tenha gostado, mas às vezes eu gostei, eu gosto de como as coisas na série acontecem. Só que eu acho que isso tirou muito da individualidade do personagem, tá ligado? Ele virou só mais um bot do Victor. E se eu fosse o roteirista, eu faria dessa forma. Após a Jinx e a Vi se encontrarem com a Elric e ter aquele momento todo fofucho em família, elas levariam ele para o Victor para ele ser curado. O Victor ia estar lá curando a Elric e tudo mais, né? A Ambessa ia chegar, o Jace ia dar um tiro no Victor, a Elric ia ficar inconsciente, aí então o Singed ia pegar aquele aparelho e ia dar uma injeção, ou sei lá como é que isso deve ser chamado no Elric, que ia acordar surtando, perdendo as memórias, atacando todo mundo, né? A Nisha iria se sacrificar para ajudar todo mundo e o Elric seria parado, só que os ferimentos que ele recebeu da explosão e também do pessoal de Noxus iriam começar a se regenerar e ele iria passar por um processo de mutação que ia deixar ele com a aparência completa de lobisomem. Aí a Jinx ia ficar maluca pela perda da Isha e
o Aririk fugiria de tudo aquilo que estava acontecendo e iria para os cantos mais obscuros de Zaun. Mas eu sei que o pessoal gostou mais da aparência híbrida, gostou mais da história dele sendo possuído pelo Victor e tudo mais, então eu sei que ele vai receber um rework de aparência, provavelmente de história também, e vai ser modificado no jogo, e eu aceito isso, né? Mesmo que eu goste mais da história dele no jogo, eu aceito essas mudanças. Agora falando do Victor e do Jayce. Minha nossa, Duque, você não gostou nem da história do Victor e do Jayce? Eu gostei muito da história desses dois personagens. Só que eu acho que tem certos aspectos que, sei lá, mais uma vez, eu não sei porque retiraram esses aspectos da história do Victor e do Jayce. Poderiam ter mantido. Mais uma vez, se eu fosse roteirista, eu faria isso aqui. Minhas modificações iriam começar no momento em que o Echo, o Heimerdinger e o Jayce viajam entre as dimensões, né? Enquanto o Echo e o Heimerdinger vão para uma dimensão safe, o Jayce ele iria para uma dimensão do futuro, da mesma forma que acontece na série, só que nesse futuro, na verdade, o mundo não iria estar devastado. O Jayce se depararia com um mundo que está sendo atacado por máquinas. Ele ajudaria e perceberia que, na verdade, não são só máquinas, são ciborgues. Depois de um tempo, o Jayce se encontraria com a versão dele do futuro. E ele diria que ajudou o Victor nesse lance de evoluir a humanidade. O problema é que, em algum momento, o Victor percebeu que as emoções e o livre-arbítrio da humanidade estavam deixando ela imperfeita. Então, ele se livraria das próprias emoções e se transformaria num ciborgue. E iria querer fazer isso com todo mundo, até com quem não quisesse, porque faz parte da evolução dele, sei lá. O Jayce do futuro conseguiu de alguma forma pegar a runa selvagem e colocar no martelo dele, para assim ficar mais poderoso e criar uma frente contra o Victor. É por isso que o martelo dele é tudo modificado. E sim, as versões do Jayce e do Victor do futuro são as mesmas versões das skins que tem no jogo de Victor Criador e Jayce Resistência. O Jayce do passado, como a gente viu na série, quebrou a perna e desmontou o martelo dele para conseguir criar aquele apoio, prótese para a perna dele, para ele conseguir continuar andando. Então o Jayce do futuro iria utilizar a runa selvagem para conseguir enviar o Jayce do passado de volta para a dimensão dele e daria o martelo dele, né, pro Jayce conseguir impedir o Victor de se tornar o que ele é na dimensão do futuro. E o Jayce do passado iria até ficar preocupado, tipo, pô, você não vai precisar do martelo para lutar contra o Victor? E aí o Jayce ia mostrar que tem vários martelos super poderosos que não são mais fortes do que o que tem a runa selvagem, mas ainda assim vão dar pro gasto. Ah, mas Duque, quem salvou o Jayce quando era criança e sua mãe, quando eles estavam congelando no meio da neve? Bom, eu ia colocar que foi o Ryze, assim como todo mundo tava achando que ia ser, né? Não que eu não tenha gostado do Victor ter se tornado um personagem que consegue viajar entre dimensões e linhas temporais, né? Mas tudo isso foi explorado na série de uma forma que eu, sinceramente, não absorvi direito. Mas o que eu entendi foi, o Victor detonou a dimensão dele, então ele começou a viajar entre dimensões em um período temporal em que o Jayce ainda era criança e estava prestes a morrer junto com a mãe no meio da neve. Ele teleportou o Jayce e sua mãe para um lugar seguro e deu uma pedra mágica com uma runa diferente para cada Jayce que ele salvou entre as dimensões, com esperança de que alguma dessas runas tivesse um efeito borboleta significativo no tempo que fizesse o Jayce impedir ele de detonar o mundo. E o Jayce foi escolhido para essa missão porque ele é o único que o Victor tem alguma conexão emocional, já que ele não vai muito com a cara do Singed, nem com o Heimerdinger, nem tem pai nem mãe, nem tem amigo, e a mina morreu, então, né? E tipo, eu sei que o Jayce cumpriu seu papel convencendo o Victor no final da série, mas a primeira ação que ele tomou após voltar para sua dimensão foi ir atrás do Victor e dar um tiro nele. Mas eu acho que isso só é um erro técnico, né? E também, se o Victor foi a pessoa que salvou o Jayce de morrer congelado quando era criança, quem foi que salvou o Jayce da dimensão detonada do Victor? Tipo, teoricamente o Victor não deveria nem saber quem é o Jayce porque ele morreu congelado com sua mãe quando era criança, já que o Victor não salvou ele porque, né, enfim. Mas vamos supor que o Jayce sobreviveu, tipo, a nevasca passou e ele e a mãe continuaram seguindo seu caminho. O Jayce não teria tido contato com a magia, logo ele não tentaria controlá-la usando tecnologia, então a Hextech nunca teria surgido. Sem a Hextech, o Victor por tabela morreria por causa de sua doença e o Jayce provavelmente se transformaria em um ferreiro ou alguém influente na família dele. Então o Victor não iria se transformar no arauto das máquinas e não iria detonar o mundo, então em tese essa dimensão detonada do Victor nem deveria existir. Falando um pouco dos personagens, eu gostei do que eles fizeram com o Singed, né, tornando ele pai da Oriana, porque na história original ele parece que só é um cientista maluco, né, agora ele, sei lá, eu comecei a gostar mais do personagem agora. Mas vamos supor que o Jayce realmente criou a Hextech e tudo aconteceu do jeito que aconteceu, enfim. Como é que o Victor sabia que as pedras mágicas que ele estava dando pros Jayces das dimensões realmente teria alguma influência no futuro? Ah, ele pode ter sido guiado pelo arcano. Concordo plenamente com você, eu até pensei nisso, né, que isso não foi explicado na série, aí eu fiquei com aquela impressão de que o Victor só cruzou
usou o dedo e deixou na mão de Deus. Enfim, eu queria que tivesse sido o Ryzen que tivesse salvado o Jace quando ele era criança, ou algum outro mago rúnico, ou algum brother qualquer com uma dessas pedras mágicas, enfim. Se você tiver tido uma explicação melhor do que foi que aconteceu nessa parada temporal aí toda, bota aí nos comentários, eu faço questão de ler. Bom, então vamos voltar pro assunto anterior. Aí então Jace ia voltar para a dimensão dele, ia dar um tiro no Victor. O Victor no meu roteiro não ia ter conexão mental com os seguidores dele, então quando ele tomasse o tiro, os seguidores não iam começar a ir de base do nada. Como a gente sabe, a runa selvagem que tá no martelo do Jace veio da dimensão do futuro. Então, os seguidores do Victor iriam fazer uma aliança com a Ambessa para eles conseguirem pegar a runa selvagem da dimensão deles que tá em Piltover, e por isso toda a guerra rolou, né? Porque se o Victor renascesse, ele iria dar soldados evoluídos, poderosos pra Ambessa. E o Victor, mesmo que não estivesse controlando, ele estaria conversando com os seguidores dele, inspirando e tudo mais. Enfim, nessa história que eu criaria, não teria nem a Jinx nem o Warwick pra ajudar. Então o pessoal de Noxus ia ter os seguidores do Victor, a Ambessa e os soldados, né? E o pessoal da cidade de Piltover teria a Vi, a Caitlyn, o Jace, a Mel com superpoderes, que é filha da Ambessa, o pessoal que se habilitou para lutar nessa guerra, né? E a polícia da cidade de Piltover. A Ambessa conseguiria vencer momentaneamente. Os seguidores do Victor iriam levar na surdina o corpo dele para conseguir ser revivido pela runa selvagem. Aí então a Vi e o Echo, junto com os Fogolumes, iriam entrar na luta e a Vi ia vencer a Ambessa no X1. Ah, é impossível a Vi vencer a Ambessa! Olha, gente, eu sei que a Ambessa é forte no jogo, é o cão chupando manga e tudo mais, só que, pensa comigo, no jogo de League of Legends, nenhuma das histórias da Vi, ela desce na cidade de Zal sem as manoplas pra poder ver alguma treta que tá rolando lá com o Urgot. Quando ela desce lá, tem várias pessoas, tipo umas 10 ou umas 12 pessoas esperando por ela numa emboscada. Acredite ou não, ela desce o braço em todo mundo e vence todo mundo sem dificuldade nenhuma, sem as manoplas, sem nada. E eu estou falando isso pra que vocês tenham a consciência de que a Vi é muito forte, e se pá, ela de fato bate de frente com a Ambessa. Eu acho que em uma luta franca, sem o utilizamento de arma, manopla e tudo mais, a Ambessa vence por ter mais experiência técnica e também ser mais forte fisicamente. Só que, utilizando armas, né, a Ambessa com as armas dela e a Vi com as manoplas, a Vi, eu acho que ela vence a Ambessa assim de lavada. Com as manoplas, a Vi conseguiu peitar o Warwick e até abrir o queixo dele, coisa que a Ambessa não conseguiu fazer. E se conseguiu, não mostrou em tela. Vamos convenir, se a Vi consegue acertar um golpe na Ambessa, ela morre, instantaneamente explode, tá ligado? Ah, mas olhe bem, Duque, isso se a Vi conseguir atingir meu irmão, a Vi tem um soco foguete, você acha que ela não consegue atingir? Mas enfim, depois desse X1 que no meu roteiro a Vi ia conseguir vencer, o Victor renasce com aquela aparência dele querendo, né, a gloriosa evolução. Aí então rola todo aquele final que a gente viu, né, o Jason e o Victor sendo sugados para outra dimensão, o Warwick estaria nas regiões mais profundas de Zal, a Jinx, sei lá onde estaria, planejando destruir Piltover, e o Echo seria o salvador da pátria. A Vi entraria pra polícia de Piltover, a Caitlyn perdia um olho, eu acho que isso continuaria funcionando na história, é isso, né? Mas enfim, como eu disse, eu tô modificando aqui segundo o meu gosto pessoal, né? Eu ainda gostei muito da série de Arcane do jeito que ela foi feita. Eu vou estar ansioso para ver as modificações que vai ter no jogo, as coisas novas que vão sair. E é aquilo, né? Eu espero a mesma qualidade que teve na série de Arcane, nas próximas séries que vão sair. Espero que eles tragam, né, a história original dos personagens. Pô, eu não gostaria de ver uma história diferente do Zed, do Caim, né? Ou também do Dion Virtuoso. Porque se eles já modificaram a história em Arcane, eu não acho impossível que eles façam em outras séries. Então eu espero que eles mantenham, né, as histórias originais. Mas é isso, né? E aí, vocês gostaram da série de Arcane? Estão prontos para as próximas coisas que vão vir? Né? Eu já tô aqui ansioso, né? Bom, o vídeo vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham um bom dia. Para caso a gente não se veja de novo, uma boa tarde, uma boa noite, sucesso para todo mundo e tchau.